Os americanos não sabem tudo, assim como qualquer outro ser humano. Sendo assim, na hora de falar inglês, eles também possuem limitação. Quantas vezes na minha vida eu já não vi os americanos não saberem o significado de uma palavra ou de uma expressão e muitas vezes ter até dúvidas sobre a pronúncia. Aqui nas aulas eu mostro várias vezes situações assim, onde o americano não sabe pronunciar uma palavra, ou quando ele pronuncia errado, ou quando ele sequer sabe o significado. Olha aqui na tela, ó, eu vou mostrar que mesmo pesquisando o significado da palavra, ele não vai entender a palavra que vai aparecer aqui na tela, olha só. I can't find hand sanitizer. I can't find hand sanitizer. Wouldn't it be great if Simply Safe made you feel safe in your home? You get comprehensive protection for Olha só, a palavra aqui é comprehensive, que é compreensivo. Essa palavra, ela é do latim. A gente conhece ela vem do latim, não vem do inglês. Então, comprehensive, que é compreensivo, que é o mesmo significado de português. Mas olha só como é que ele vai ser banana todinho aqui. your entire home. You know how many times I've said that word comprehensive? Olha assim, ó. How many times? Quantas vezes eu disse essa palavra? Comprehensive. Tá tipo assim, nossa, olha a palavra chique, comprehensive. Ai, eu nem sei quantas vezes eu já falei essa palavra na minha vida. And I have no idea. What the fuck Ele falou assim, ó, have no idea, não faço ideia. does that word mean? E aqui, ó, se liga. O que ele falou aqui agora? Ó, what the fuck does that word mean? Ele falou assim, que palavrão essa palavra significa? Ele, o que essa palavra significa? Quantas vezes eu falei essa palavra na minha vida? Não sei, não faço ideia. E olha só, esse cara aqui não é um cara qualquer não, olha só quem ele é. Ele é o Bill Burr, é um comediante milionário, ele participou de vários seriados como o seriado da Disney, do Star Wars, que é Mandalorian. Ele participou aqui, ó, do Breaking Bad, olha só, vou até colocar umas fotos aqui, ó. Essa foto aqui, ó, é do Mandaloriano, né, em português, que ele participou, olha só. Tá vendo aqui, ó, Mandaloriano, ó. Olha mais fotos aqui do Bill Burr no Mandalorian, que é o Mandaloriano, aqui é ele, aqui é uma outra atriz. Olha aqui, ó, ele participando aqui também do Mandalorian. Outros seriados que ele participou aqui, ó, Breaking Bad. Vocês conhecem Breaking Bad, ó? Ele participou do Breaking Bad, ele participou do Better Call Saul, que é um spin-off, uma variação, né, um seriado que nasceu dentro do Breaking Bad. Ó, esse outro filme aqui, que é The King of Staten Island, com esse Pete Davidson aqui, esse cara aqui ficou com várias Kardashians e tal, ele é bem conhecido, bem famoso. Ele participa do Todo Mundo em Pânico americano, que é o Saturday Night Live, né, que é um programa de comédia. Olha só, ele participou desse filme aqui. Ou seja, ele é muito famoso, ele não é um cara qualquer, ele é milionário. Ele é um cara que está acima da média, ele não é um cara qualquer. Se você comparar ele com qualquer outro americano, não estou falando que ele é o ser mais inteligente, mas ele não é o mais burro, ele está acima da média. Um cara que já viajou o país inteiro, o mundo inteiro, ganha muito dinheiro, conhece muitas pessoas, querendo ou não, mesmo se ele for um cara muito preguiçoso, ele tem muita cultura. Isso não dá para negar. E olha só, aqui ó, o nível de conhecimento, o limite do conhecimento sobre a própria língua dele, que é o americano. E ele é um americano acima da média, olha só. What the fuck does that word mean? Ele não faz ideia do que significa comprehensive. Isso acontece o tempo todo com vários americanos que eu sigo em podcast, em YouTube. O limite do domínio da língua, o limite do vocabulário de um americano é muito maior do que o limite de qualquer brasileiro. Isso é uma outra questão que depois eu posso aprofundar. Mas por que eu mostro isso? Porque às vezes eu vejo brasileiros tentando aprender inglês e ficam se cobrando muito, achando que nunca vão chegar no nível do americano. Ó, você pode falar muito melhor que o americano. Eu tenho alunos que conseguem alcançar o nível nativo e até falar melhor do que muito americano, porque tem muito americano por aí que fala muito mal o idioma, assim como qualquer língua. Você pode sim falar inglês melhor que um americano nativo. E essa é a minha proposta pedagógica, né? Que eu não vendo Fiat Uno, eu vendo Ferrari e Lamborghini quando o assunto é aula de inglês. Olha só, vamos continuar aqui, ó. Vou voltar só para escutar da boca dele, ele repetindo. What the fuck does that word mean? Que porra que essa palavra significa? O cara não sabe, ó. Your home. You know how many times I've said that word comprehensive and I have no idea? What the fuck Eu parei bem no meio, né? Quantas vezes eu falei essa palavra na minha vida? Comprehensive? What the fuck? Ó. protection for your entire home? You know how many times I've said that word comprehensive and I have no idea? What the fuck does that word mean? Viu aí, ó, ele falando? Vamos prosseguir aqui, olha só. That's a great fucking word. That's a great fucking word. Pô, essa é uma palavra cabulosa, é um palavrão. Huh? Go fuck yourself. Comprehensive. Comprehensive. Olha ele apanhando aí, ó. Comprehensive, tentando pronunciar a palavra, apanhando, não sabe nem o que significa. Definition.
Olha, ó, ele tá digitando no computador comprehensive definition. Ele tá pesquisando agora no computador o significado da palavra. Comprehensive, including all or nearly all elements or aspects of something. Olha só, acabou de dar aqui o conceito. Inclui todos os aspectos próximos, ou elementos ou aspectos de alguma coisa. Ou seja, compreensivo, que nem a gente usa no português mesmo, normal, né? Compreende, né? Ó, compreende todos os jogadores de futebol, ou seja, todo mundo que joga bola. Isso aqui vai compreender todos os produtores de leite. Então, uma coisa que compreende o conjunto universo são todos os produtores de leite, certo? Uma palavra ridícula, normal, que todo brasileiro conhece, certo? Aqui, ó, ele acabou de ler o significado e ele vai usá-la de forma errada. Ele vai usar de forma errada, presta atenção. This guy was a comprehensive asshole. Ó, this guy was a comprehensive asshole. Esse cara foi ele falou um palavrão, foi um cara chato compreensivo. Nem faz muito sentido. Ó, segue na sequência aqui, ó. Bill, could you use it in a sentence? Bill, você poderia usar essa palavra em uma sentença, em uma frase? Que é uma pergunta comum de concurso de soletrando, né? De soletrar. Fala a palavra, usa ela numa frase, use numa sentença, né? É uma coisa comum que eles falam. Vamos prosseguir aqui, ó. All right, where am I here? You get comprehensive protection for your entire home. Isn't that redundant? Você ganha uma proteção compreensiva para sua casa, que está falando de um sistema de segurança aqui, que ele está fazendo propaganda, que dá uma segurança compreensiva, ou seja, eu quero interpretar que é um sistema de segurança que ele vai atender às necessidades da sua casa, ele vai compreender o que a sua casa precisa, ou compreender a situação, como, por exemplo, perceber que tem um incêndio na casa, ou que tem alguém entrando na sua casa, um ladrão, e ele vai acionar um alarme e vai mandar uma equipe para lá. É um sistema que compreende suas necessidades e ele atua, né? Até porque eu conheço aqui esse produto que ele está vendendo, né? Que é o Simply Safe. Ele realmente faz isso. E olha só, ele falou assim, o sistema de proteção, ele é compreensivo. Isso não é redundante? Ele não sabe nem o que ele está falando. Vamos continuar aqui, ó. Now, why would you say entire home if comprehensive means complete? Por que você diria casa inteira se compreensivo já estaria implícito aqui a casa inteira? Não. Compreensivo tem outros significados. Compreender as suas necessidades, compreender, entender o que precisa ser feito, o problema, a situação. Compreender, entender, compreender. E aqui ele nem sabe o que ele está falando aqui, ó. Tá vendo? Ó? Including all or nearly all elements and aspects of something. Ele acabou de repetir o conceito da palavra compreensivo em inglês. You get comprehensive protection for your home. You get comprehensive protection for your entire home. They put entire in there. Tá vendo aqui, ó? Tá se redundando, tá repetindo aqui que não tá entendendo, ó. Eles colocaram inteira. Essa casa inteira é a casa compreensiva. Compreensivo, ele não tem só significado de todo aquele grupo. Compreensivo pode ser de entender, de compreender. Um americano aqui acima da média, rico, milionário, não sabe. Assim como muitos americanos, eles têm limitação sim no vocabulário deles. E eu falo isso para quê? Um brasileiro que se dedica, uma brasileira, tem perfeitamente condições de superar o americano. Basta se dedicar. Vamos lá. For all the fucking idiots like me, you didn't know what comprehensive meant. Ele falou assim, para todos os idiotas como eu que não sabem o que compreensivo significava, né? Meant, passado. I didn't know what comprehensive meant. Eu não sei o que significou compreensivo, o que compreensivo significa. Means, but ele falou meant e means, tá vendo? Ele mesmo se atrapalha. idiots like me, you didn't know what comprehensive meant. Falou no passado aqui, eu acho que o mais adequado seria no presente. Ele vai repetir, ó. I don't know what comprehensive means, but... Viu? Meant, means, eles se corrigindo, viu que legal? Meant, means, porque fica estranho. Eu não sei o que a palavra compreensivo significava. Não é mais natural você falar, eu não sei o que a palavra compreensivo significa no presente, não significava. Você viu ele se corrigindo aqui, ó, eu vou repetir, ó. Idiots like me, you didn't know what comprehensive meant. I don't know what comprehensive means, but you get it. Viu? Means, meant, means, ele se corrigindo. For your entire home, not just half of it. Outdoor cameras and doorbells alert you. Well, that's where doorbells are. They are outside. Why would a doorbell be inside? It's like one of those horror movies where the guy calls you up and you find out he's calling you from inside your house. Enfim, aqui foi só para mostrar. Eu quero fazer mais vídeos nessa pegada, né, mostrando o limite do domínio de vocabulário do americano, erro de pronúncia, porque, claro, existem americanos que falam bem, mas o número de americanos que fala bem o inglês
é infinitamente menor do que o número de brasileiros que falam português bem. Tem infinitamente muito mais brasileiros que falam português bem do que americanos. Quando você passa sabe essa fase que a pessoa fica impressionada com o inglês e com medo e colocando o inglês lá no pedestal, lá em cima? Quando você passa essa fase, e principalmente com as pessoas que eu ensino, meus alunos que eu ensino inglês, quando eles passam por essa fase e começam a pegar com força, pegar pra moer mesmo, pra sangrar o inglês, eles começam a já ficar nessas malandragens, perceber os vícios de linguagem do americano, os erros de gramática do americano, limite de vocabulário, erro de pronúncia, claro. No geral, o americano vai falar bem o idioma. Mas para quem se dedica para empatar com o americano, que essa é a minha proposta pedagógica, quem quer falar tão bem quanto o americano, eu consigo facilmente, sempre fiz isso, mostrar para meus alunos, ó, isso aqui geralmente o americano erra, ele fala assim, olha o que a gramática fala aqui, isso aqui que é o certo. Esse cara aqui mesmo, depois eu vou pegar um vídeo dele, ele direto fala assim, anyways, que é tipo assim, tanto faz, né, tipo, enfim, é tipo um enfim. Ele fala anyways, e já a galera, ele é um comediante de stand-up. Ele zoa todo mundo. Aí quando ele fala essas coisas, comete esses erros, a galera não perdoa. Manda vários e-mails pra ele metendo pau, né, porque é uma relação que ele desenvolve com os ouvintes, de ficar um pegando no pé do outro. Aí ele fala assim, caraca, eu sei que eu falo errado, pô, vai pra catar coquinho, sacou? Eu sei que eu falo errado, anyway, eu sei que é anyway, mas eu sempre falei anyways, e vou continuar falando assim. Então os próprios americanos às vezes pegam no pé dele com isso. Então o americano tem sim, no geral, os americanos têm muito mais limitação de vocabulário do que o brasileiro. Erro de pronúncia, não saber sequer o significado de uma palavra ou de outra, muito comum, tá? Muito comum isso, muito comum. Eles ficam muito mais numa bolha do que o brasileiro. E o inglês, ele cria essas bolhas maiores do que o português. O português falado no Brasil, ele é muito mais homogêneo. E quando eu encontrei pessoas que eu ajudei, alunos meus, a dominar o inglês, eu sempre, levei por essa linha. Eu mato a gramática muito rápido, geralmente 2 meses no máximo eu zero a gramática, e depois, só buscar a fluência, a prática. Falar e entender inglês. E depois disso, o nível nativo. Entender tudo, até batalha de rap. Eu faço batalha de rap em inglês na aula com meus alunos. E, nesse processo, eu mostro, não fique se subestimando não. Você pode falar inglês melhor do que um americano com uma americana. Olha aqui esse vídeo, olha esse trecho, olha essa situação. Veja aqui esse podcast. Tá vendo aqui, nesse contexto, o americano pronunciando errado, não sabe o significado da palavra ou da expressão, comete erros. Aqui, o americano leu no Google, na língua dele, em inglês, o significado da palavra. E mesmo assim ele não entendeu. Tava falando besteira aqui, não sabia o que estava falando. E quando você percebe isso, por que é bom? Isso gera um efeito psicológico, emocional nos alunos, na pessoa que está aprendendo inglês, para falar assim, opa, peraí. Ué, eu não vou ficar colocando mais americano e americana no pedestal, não. Eu posso falar tão bem quanto eles, ou até melhor. E isso funciona muito bem com meus alunos. Eu fiz faculdade, né, nos Estados Unidos. Então, assim, uma pessoa que tem um nível universitário, ou que pelo menos se dedica, eu tenho uma aluna, por exemplo, que eu chamo ela de deusa do inglês. Em menos de 1 ano, ela está atingindo o nível nativo. Ela já faz batalha de rap comigo, na aula, ela entende ela está muito violenta. Eu fico impressionado com essa menina, impressionado. Em menos de 1 ano fazendo aula. É surreal. Começou do zero, tem esse detalhe. Tem muita gente que às vezes faz aula comigo, que já fez inglês no colégio, já fez cursinho, já tem um histórico com inglês. Ela começou do zero. Em menos de 1 ano, ela escuta batalha de rap, entende bastante, porque batalha de rap é um nível muito avançado de inglês. É um dos mais avançados, tipo, o teto, sabe? Não tem como ser mais difícil do que isso. Então, quando o aluno, ele escuta batalha de rap e ele entende tudo, ele tá muito perto de zerar o inglês. E essa minha aluna faz isso, ela é incrível, ela é maravilhosa, eu chamo ela de deusa do inglês. Ela é maravilhosa. E é possível sim você fazer isso. Dominar o inglês sem se matar, estudando 10 minutinhos por dia, essa é a minha proposta pedagógica, né? Meus alunos mal fazem o dever de casa, mesmo assim ficam bom, imagina se fizesse, né? E inclusive, falar inglês até melhor que o próprio americano, como eu estou mostrando aqui nesse vídeo e vou mostrar em outros vídeos e sempre fiz com meus alunos na sala de aula. Beleza? Vou repetir aqui o trecho que ele Like one of those horror movies. Side fala a palavra. cameras. Deixa eu dar pausa aqui, Vou repetir o trecho que ele fala a palavra, para você ver ele falando, procurando o significado, ele vai ler o significado da palavra em inglês e vai se atrapalhar todo. Nunca se subestime.
Na minha vida, todos os brasileiros e brasileiras que eu vi se dedicando para alguma coisa, o brasileiro e a brasileira sempre vão superar os americanos, tá? Sempre. O americano é como se fosse um menino criado com vó, no Alphaville, mimado, que joga biloca de gude no tapete. O brasileiro e a brasileira é criado na dificuldade. Então, sempre que o brasileiro parte para cima, ele consegue sim superar o americano, sempre. Porque é muito fácil, né, você superar um menino criado com vó, mimado, né? Se você for uma pessoa com determinação, e para superar o americano, tá? Você não precisa nem se esforçar muito, não. Eles são bem fracos. Qualquer pessoa que conhece ou que já morou nos Estados Unidos sabe o que eu tô falando. Quem não morou nos Estados Unidos, quem nunca morou, vai ser muito difícil entender. Vamos lá, terminar aqui com chave de ouro? Eu vou repetir o trecho, olha só. Ao vivo aqui, podcast, limite de vocabulário. Limite do domínio do próprio idioma deles, a língua nativa do americano em relação ao inglês. Vamos lá? You get comprehensive protection for your entire home. They put entire in there for all the Opa, tá mais pra frente agora, tem que voltar mais, na verdade. aspects of something. Opa, já tava falando aqui o significado. Desculpa, eu que me atrapalhei aqui, tá? Ó. Eu tava bem aqui, ó. Opa. Word. Said that word comprehensive and I have no idea. What the fuck does that word mean? That's a great fucking word. Huh? Go fuck yourself. Comprehensive. Comprehensive definition. Comprehensive, including all or nearly all elements or aspects of something. This guy was a comprehensive asshole. Bill, could you use it in a sentence? All right, where am I here? You get comprehensive protection for your entire home. Isn't that redundant? No, why would you say entire home if comprehensive means complete, including all or nearly all elements and aspects of something? You get comprehensive protection for your home. You get comprehensive protection for your entire home. They put entire in there for all the fucking idiots like me who didn't know what comprehensive meant. Essa frase aqui é a mais clássica, né? Eles colocaram inteiramente compreensivo, ele tá achando que inteiro é sinônimo de compreensivo, ó. Eles colocaram na leitura que ele estava lendo da propaganda, que chama copy, né? Na copy da propaganda, do produto, ó, eles colocaram entire para todos os idiotas, como eu, que não sabiam o que a palavra compreensivo significava. Enfim, vou ficando por aqui. Falou, tamo junto e é nóis. Até a próxima.